Imagine caminhar pelas ruas de Roma no ano 67 d.C. As roses se misturam ao barulho das sandálias nas pedras. O cheiro de especiarias e fumaça de incenso flutua no ar. Entre os transeuntes, uma figura chama a atenção imediata. O próprio imperador Nero, vestido com luxo impossível de descrever. Ao seu lado, uma jovem mulher de beleza quase irreal. Mas a beleza dela não é o que mais chama atenção. O burburinho sussurra verdades que ninguém ousa dizer em voz alta. Todos sabem que aquela mulher não nasceu assim. Antes, foram um jovem chamado Esporo, conhecido no palácio. A transformação dele não foi escolha, mas imposição cruel. Uma decisão que revela o lado mais sombrio do poder absoluto. O que Nero fez não foi apenas uma bizarrice da corte imperial. Foi um ato calculado de violência física e psicológica, um projeto doentio para recriar alguém que já estava morto. Aquela figura ao lado do imperador era um fantasma vivo, um corpo moldado para preencher o vazio de uma obsessão. E esse vazio havia começado com a morte de Pompeia Sabina. Pompeia não era apenas bela, era astuta e ambiciosa. Tinha uma presença que dominava qualquer salão. Onde outras recuavam, ela avançava com elegância e decisão. Nero se apaixonou de forma arrebatadora, quase possessiva. E essa paixão se transformaria em algo perigoso. Algo que nem mesmo a morte conseguiria encerrar. Antes de Pompeia, Nero já estava casado com Otávia. Era uma união política, fria e sem amor verdadeiro. Pompeia trouxe cor e desejo à vida do jovem imperador. E ele estava disposto a romper alianças e leis por ela. O casamento com Otávia foi desfeito em escândalo público, e a nova imperatriz ocupou o trono com luxo e poder. O casamento com Pompeia foi marcado por festas de ostentação. Nero encheu Roma de banquetes para celebrar a união. Joias raras, sedas do Oriente, perfumes vindos de terras distantes. A imperatriz tornou-se a joia mais preciosa do império. Mas para Nero, ela não era apenas amada, era possuída. E o amor se confundia cada vez mais com controle. Guardas foram posicionados para vigiar cada passo dela. Qualquer olhar masculino podia despertar o ciúme do imperador. Conversas eram interrompidas sob o pretexto de proteção. Mas a verdade é que Pompeia vivia numa gaiola de ouro, rodeada de luxo, porém privada de liberdade real. Era adoração misturada com sufocamento. Os conselheiros de Nero já percebiam sinais de perigo. Ele se tornava cada vez mais imprevisível e agressivo. Mudanças repentinas de humor dominavam o palácio. Ordens contraditórias deixavam todos em alerta constante. E ninguém ousava contrariá-lo em público, pois uma palavra errada podia custar a vida. Mesmo assim, Pompeia não se calava diante dele. Debatia decisões políticas sem medo de represálias. Criticava seus excessos e ambições artísticas. Ela não aceitava ser apenas enfeite ao lado do trono. E essa independência feriu o orgulho de Nero. Um orgulho que logo se transformaria em tragédia. O dia fatal chegou como qualquer outro. Uma discussão começou de forma banal, segundo os relatos. Talvez sobre corridas de bigas, talvez sobre política. Mas as palavras se tornaram lâminas cortantes. Pompeia estava grávida e não se intimidou. Até que a ira de Nero rompeu todos os limites. O que aconteceu em seguida chocou até os mais próximos de Nero. Alguns dizem que foi um golpe único, certeiro e fatal. Outros afirmam que foi uma explosão de violência repetida.
Mas todos concordam que o alvo foi o ventre de Pompeia. O golpe destruiu não só a vida dela, mas a do filho que carregava. E naquele instante, algo quebrou de forma irreversível. O palácio mergulhou em silêncio e tensão. Nero, tomado pelo desespero, chamou os melhores médicos de Roma, prometeu fortunas a quem salvasse sua esposa e ameaçou torturar qualquer um que falhasse. Mas nem ouro nem medo puderam mudar o destino. Horas depois, Pompeia estava morta. A cena que se seguiu tornou-se lendária na história imperial. O imperador caiu de joelhos, chorando sobre o corpo dela. Alternava súplicas por perdão com ordens absurdas para que vivesse, como se pudesse ordenar até a própria morte que recuasse. E os cortesãos, impotentes, assistiam ao colapso do homem mais poderoso, um colapso que abriria portas para algo ainda mais sombrio. Nero recusou-se a cremá-la, como ditava o costume. Mandou embalsamar o corpo e guardá-lo em um túmulo luxuoso. Elevou-a ao status de deusa, criando um culto em sua honra. Falava com o cadáver como se ela pudesse responder, e exigia que todos a tratassem como se ainda estivesse viva. O palácio virou um teatro macabro de fingimento e luto, mas nenhuma encenação preenchia o vazio deixado por Pompeia. Até que Nero viu algo, ou melhor, alguém, que lhe chamou a atenção. Um jovem de traços tão delicados que pareciam familiares. O olhar, a pele, o contorno do rosto lembravam sua esposa morta. Era Esporo, um adolescente criado dentro do palácio. E naquele instante, o imperador encontrou sua solução. Eporo tinha apenas 14 ou 15 anos. Nascera escravo, mas fora libertado e criado dentro do palácio. Recebera a educação refinada, destinado a funções administrativas. Era um jovem discreto, de fala calma e gestos contidos. Mas o que chamou a atenção de Nero não foram suas habilidades. Foi o rosto, quase idêntico ao de Pompeia Sabina. Na mente já desequilibrada do imperador, aquilo foi um sinal. Um presente dos deuses, uma chance de trazer de volta sua amada. Não importava que Esporo fosse homem. Para Nero, gênero era um detalhe que o poder podia moldar. E o que viria a seguir não tinha precedentes. Era o início de uma das maiores crueldades já registradas. O imperador ordenou aos melhores médicos de Roma que o castrassem. Não por necessidade médica, mas por capricho pessoal. A cirurgia seria feita para aproximá-lo da aparência feminina. Os instrumentos eram primitivos, a dor inimaginável. O risco de morte por infecção ou hemorragia era enorme. Mas a vontade do imperador era lei inquestionável. Eporo sobreviveu ao procedimento, mas não saiu ileso. Fisicamente, sua vida havia mudado para sempre. Jamais poderia ter filhos ou recuperar seu corpo original. Socialmente, não era mais visto como homem. Emocionalmente, perdera sua própria identidade. E tudo isso para servir de reflexo a um amor morto. Quando se recuperou, o jovem recebeu um novo nome, Sabina. Foi vestido com roupas imperiais, joias e véus luxuosos. Perfumado e maquiado, treinado a andar como dama da corte. Aprendeu gestos delicados e voz suave para agradar ao imperador. Cada espelho lhe devolvia um rosto que já não reconhecia. Era um fantasma vivo, forçado a encarnar alguém que nunca foi. A transformação estava completa aos olhos de Nero. Agora, Esporo não era mais chamado pelo próprio nome. Era Sabina, a nova imperatriz do Império Romano. O imperador anunciou que haveria um casamento oficial e que todos deveriam tratar a união como legítima, mesmo sabendo que era uma farsa cruel. Meses de preparativos consumiram riquezas inimagináveis. Vestidos foram feitos sob medida para esconder traços masculinos. Joias que um dia pertenceram a Pompeia adornaram o jovem.
Perfumistas e cabeleireiros trabalhavam diariamente em seu visual. Artistas pintavam retratos para espalhar sua imagem pela corte. Tudo para sustentar a ilusão de que ela havia renascido. O dia da cerimônia chegou com pompa imperial. O salão foi decorado com flores raras e milhares de lamparinas. Músicos tocavam melodias nupciais enquanto os convidados chegavam. A tensão pairava no ar, oculta sob sorrisos ensaiados, pois todos sabiam que testemunhavam algo perturbador, mas ninguém ousaria demonstrar repulsa. Nero trocou votos com Esporo como faria com qualquer noiva. Juntaram as mãos, partiram o pão, assinaram documentos. A lei agora reconhecia aquela união insólita. O imperador sorria como se tivesse vencido a própria morte, e o jovem, com olhar perdido, interpretava o papel imposto. Um papel que lhe custava a alma todos os dias. A partir dali, Esporo vivia como uma verdadeira imperatriz. Tinha criados, carruagens e assento ao lado de Nero em eventos. Era exibido como troféu diante de senadores e embaixadores. Cada palavra, cada gesto era calculado para agradar o imperador. Qualquer deslize poderia significar punição fatal. E assim, a vida tornou-se uma prisão dourada. O tempo passou e os excessos de Nero começaram a cobrar seu preço. Rebeliões surgiam às províncias mais distantes. Senadores conspiravam em silêncio contra o imperador. A guarda pretoriana, antes leal, voltou-se contra ele. Em 68 d.C., Roma já não era mais segura para o governante, e o império que parecia eterno começou a ruir. Esporo permaneceu ao lado de Nero até o fim. Quando fugiram da cidade, levaram apenas poucos fiéis. Refugiaram-se numa vila isolada, cercados de incerteza. O imperador alternava entre planos de fuga e ideias suicidas. Sabia que, capturado, sofreria humilhações inimagináveis e preferiu antecipar o próprio fim. Com a morte de Nero, Esporo ficou à mercê dos novos donos do poder. Passou de um protetor a outro como um objeto valioso. Todos exigiam que continuasse vestido e tratado como Sabina. Para alguns, era um símbolo do luxo decadente de Nero. Para outros, um troféu político a ser exibido. Mas, para Esporo, era apenas a continuação de seu tormento. Foi sob o governo de Vitélio que a humilhação máxima se aproximou. O imperador ordenou que Esporo participasse de um espetáculo no Coliseu. A encenação envolveria violência e abuso diante de milhares. Seria a derradeira exposição pública de sua degradação. Enfrentando essa perspectiva, o jovem tomou sua decisão. Preferiu a morte à vergonha que o aguardava. Esporo provavelmente ingeriu veneno e partiu silenciosamente. Tinha pouco mais de 20 anos de idade. Não deixou filhos, nem família, nem herança. Deixou apenas uma história marcada por dor e opressão. Mas, em seu último ato, recuperou algo que lhe havia sido tirado: o direito de escolher seu próprio destino. Se esta história te fez refletir sobre o preço do poder e a fragilidade da liberdade, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o destino de Esporo. Inscreva-se no canal para descobrir outras histórias esquecidas pela história oficial. E deixe seu comentário. O que você teria feito em seu lugar?